Fala galera, e você sabia qual é a história real que inspirou aos eventos de Os Estranhos? Então, em 22 foi anunciado que o filme de terror de 2008, Os Estranhos, seria reiniciado em 3 filmes com o objetivo de dar mais informações sobre as motivações de quem realmente são os estranhos. Dirigido por Renny Harlin, o primeiro da trilogia agora teve seu lançamento antecipado, para a alegria dos fãs de terror. Mas com uma nova parcela agora da franquia sendo lançada, também parece o momento perfeito para revisitar o primeiro filme. Escrito e dirigido por Brian Bertino, o filme é estrelado pela Liv Tyler e pelo Scott Speedman, como Kristen e James, um casal que vem para ficar na casa de verão da infância de James após o casamento de um amigo. As coisas já começaram difíceis quando Kristen recusou a proposta de casamento de James, deixando para trás uma grande tensão em seu relacionamento. Mas as coisas só pioram quando a noite é interrompida por uma batida na porta. A mulher, ela está colocada simplesmente nas sombras, com o rosto escondido, e ela pergunta friamente se Tamara está em casa. Ao que James e Kristen informam que ela não está ali, que ela está na casa errada. Mas, mais tarde, a mulher retorna fazendo a mesma pergunta. Dessa vez, quando Kristen a manda embora, a gente descobre que ela não está sozinha em casa. Há um homem com um saco na cabeça observando silenciosamente cada movimento dela. James e Kristen logo descobrem que estão sendo alvo de um grupo de assassinos mascarados que estão jogando simplesmente um jogo mortal de gato e rato. E quando Kristen pergunta por que eles os escolheram, um dos estranhos simplesmente responde: porque você estava em casa. É um motivo simples, mas, obviamente, terrivelmente eficaz, e faz com que o filme inteiro pareça ainda mais perturbador. James e Kristen não fizeram nada a ninguém, não há razão para eles serem alvos. Eles simplesmente, eles estavam no lugar errado, na hora errada. Filmes de invasão domiciliar já são um dos subgêneros de terror mais perturbadores. O lar é onde você deveria se sentir mais seguro. Portanto, ser escolhido aleatoriamente e atacado por assassinos mascarados é o mais perturbador possível. E acontece que a situação de James e Kristen no filme não é inteiramente fictícia e foi vivenciada pelo próprio Brian Bertino, embora em menor grau. Algumas das melhores ideias vêm de experiências da vida real, e isso é algo que Brian Bertino conhece bem. Nas notas, galera, de produção do primeiro Os Estranhos, Bertino falou sobre como surgiu a premissa do filme e revelou que algo semelhante aconteceu com ele quando ele era criança. Ele falou o seguinte: quando criança, eu morava em uma casa numa rua no meio do nada. Uma noite, enquanto nossos pais estavam fora, alguém bateu na porta da frente e minha irmã mais nova atendeu. Na porta estavam algumas pessoas perguntando por alguém que não morava lá. Mais tarde, descobrimos que as pessoas batiam nas portas da região e, se não houvesse ninguém em casa, eles invadiam as casas. Em Os Estranhos, o fato de alguém estar em casa não impede as pessoas que bateram na porta da frente de entrar. É simplesmente o contrário. Obviamente, Bertino e sua irmã acabaram sendo ilesos do que aconteceu, mas ainda assim foi um momento assustador. E isso traduziu bem na tela grande, onde ele pôde mergulhar completamente no medo por trás daquele momento e dar um toque mais sinistro sobre tudo. Em vez de apenas invadir a casa, Bertino transformou os estranhos em assassinos sádicos. Eles são absolutamente implacáveis e muito assustadores por causa disso. E embora o enredo geral e o incidente instigante do filme tenham origem em uma memória da infância do Brian Bertino, a motivação por trás dos assassinos e o efeito subsequente que suas ações tiveram sobre as vítimas resultaram de uma onda de assassinatos no mundo real. Galera, embora a maior atração de Os Estranhos seja realmente o título, Os Estranhos, para Brian Bertino seu foco estava em quê? Criar uma história de terror a partir da perspectiva da vítima. Ele não queria criar um slasher direto, ele queria criar algo profundamente perturbador e colocar o público no lugar dos personagens. Sua motivação por trás desse ângulo se deve, em parte, à sua experiência em aprender sobre os assassinatos de Charles Manson ainda jovem. Ele disse: quando eu era criança, li Helter Skelter. Fui para esta pequena cidade para ficar com minha avó, e também com meu pai. E não tenho ideia do porquê. Eu disse: ei, você quer ler um livro sobre como ficar fora? E ele dá Helter Skelter, que é definitivamente uma leitura para garotos crescidos. Mesmo agora, o que me chama a atenção é que não é a sessão sobre quem era Charles Manson ou o que estava acontecendo com a família que eu estava pensando sobre os assassinatos que aconteceram com Sharon Tate e também percebendo isso. Essas descrições detalhadas pintaram uma história de como era a casa das vítimas, mas nenhuma das vítimas sabia sobre a família Manson ou por que isso estava acontecendo ali com elas. E não preencher com o perfil do FBI e não preencher com a descoberta de que a avó é alguém que bateu neles e agora eles querem matar todo mundo. Você lê obituários todos os dias onde alguém é morto por um motivo aleatório. Sim, podemos eventualmente descobrir o porquê, só que às vezes não. Quando comecei a escrever, descobri que uma forma de me conectar com as pessoas era assustar elas. Fazendo isso, você pode falar sobre outras emoções, outros sentimentos e se conectar com eles mais facilmente. Ninguém tem a chance de explicar à vítima por que isso aconteceu.
e nós temos que lidar com as consequências. Bertino também explicou nas notas de produção do filme, tá? Algo despercebido em muitos filmes de terror hoje em dia. Decidi escrever um roteiro simples que tivesse apenas alguns personagens. Um com um casal em relacionamento, em vez de apenas duas pessoas reunidas de repente. Eu não queria perder de vista os personagens e ir direto aos sustos. Ao me concentrar em ambos, esperava acessar muitas emoções diferentes na tela junto com o público. Então, galera, essa aqui é a história real que inspirou os eventos que aconteceram no primeiro Os Estranhos lá de 2008. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam, se já sabiam também dessa história, expectativa de vocês para assistir Os